uma história? Conta, 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 vai! Vocês querem ouvir outra história? Que legal! Então vamos juntos? Se acomodem. A gente pode ouvir de qualquer lugar, a qualquer momento e quantas vezes quiser. Se algo te atravessar, respire, aperte o cinto e boa viagem. Há príncipes na lagoa? Há muitos contos com príncipes e princesas que se passam em belos castelos, rodeados de riqueza, beleza e todo tipo de ostentação. Esta não é uma dessas histórias, pois se passa a muitos quilômetros de distância de um lugar com algum tipo de luxo ou requinte, tão comuns nos belos castelos da monarquia. A história que será contada se passa numa pequena lagoa, em um lugar tão desolado e desanimador quanto se pode imaginar. Pelo menos sob o olhar de alguns seres humanos. Pois os sapos que vivem por lá adoram cada cantinho daquela bucólica paisagem. De longe se ouviam as saltitantes criaturas coachando e pulando pra lá e pra cá, se divertindo como se estivessem num lindo parque de diversões. E não eram sapos comuns, encontrados nos rios ou lagoas de alguma cidadezinha. Todos os sapos que habitavam aquela lagoa foram príncipes belos e elegantes, que, por maldade e inveja, foram transformados pela bruxa Choromeia, a mais irritada e vingativa criatura que existe. Eram centenas de príncipes amaldiçoados que não foram beijados por uma princesa para desfazer o infeliz encanto e retomar a sua antiga aparência, permanecendo definitivamente na forma de um sapo saltador. E não pensem que eles odiavam morar ali. Não mesmo! Eles adoravam água fresquinha, sol e chuva na medida certa, alimentos fartos e suculentos, pois haviam muitos insetos de cores e sabores bem variados, como inseto sabor empadinha, croissant e, inclusive, insetos com sabor chocolate suíço, o preferido daquela ilustre fauna. Como é bom viver aqui, hein? Disse o sapo Coalhada, antigo príncipe de um reino bem afortunado. O melhor lugar do mundo, complementou Engomadinho, um ex-príncipe que só se preocupava com a sua aparência e não se desligava um minuto das redes sociais, postando selfies do seu cotidiano. E continuou: eu não quero outra vida. Nada de impostos, disso ou daquilo. Grupos de comunicação instantânea com pessoas espalhando falsas notícias. E nem redes sociais com fotos cheias de retoques e ostentação. Tudo isso ficou para trás. O sapo Trimilique, com sua voz esganiçada e cheia de melindres, ainda lembrou: e se aparecer algum predador, a gente fica na moita. É tão confortável ficar lá que nem dá vontade de sair.
E quem nunca fica na moita até a poeira baixar, né? Todos os sapos caíram na risada, até não aguentar mais de tanto rir. A vida era boa mesmo naquela lagoa. Ah, e não esqueçam que o final de semana tá chegando. Comemorou aquele bando de sapos festeiros e animados. A vida era realmente uma grande festa naquela lagoa. Nenhum sapo queria sua antiga vida de volta. Mas os ventos da alegria estavam por mudar. Um grande mal estava para se abater e acabar com o sossego dos risonhos sapos. O sapo Corcova, o primeiro sapo a chegar àquela lagoa, teve um infeliz e pesaroso pressentimento. Ele era assim, vivia pressentindo as coisas o tempo todo. Se o tempo ia mudar, ele sabia de antemão. Se ia aparecer insetos raros, ele logo tinha conhecimento. Sempre foi assim, não tinha muita explicação. Sabia das coisas antes de acontecer. Corcova até sonhava ser uma estrela de cinema, já que tem muitos filmes de heróis com poderes assim como o dele. Ia ser um fenômeno de audiência. Podia ser chamado de Super Sapo ou Sapo Maravilha e encantar milhões de pessoas do mundo inteiro. E ele acabou ficando ali, sonhando, sonhando e sonhando com esse sucesso que, quando se deu conta, já havia perdido um tempo precioso. Ainda assim, foi rapidamente contar aos amigos o que o futuro prometia. O mal se aproxima, pessoal. Já está muito perto. E não é uma princesa beijoqueira, não. É ainda pior, muito pior. E que mal é esse que é pior do que uma princesa que poderia reverter esse bendito encanto? Perguntou todo intrigado o sapo Trimelique, ainda mais afônico que o habitual. É a bruxa. Corcova nem conseguiu completar a resposta. A bruxa Choromeia apareceu, causando um pula pra lá, um pula pra cá, como nunca se viu antes. Era tanto desespero que causou uma cruel aglomeração em direção à moita. E ficar na moita, naquele momento, era realmente sinônimo de segurança. E olha que lá nem cabia todo mundo. Ia ter sapo que ficaria na mão. Eu vim para acabar com esta festa. Cansei de ficar assistindo vocês 24 horas por dia nas câmaras ocultas que eu instalei em cada cantinho da lagoa. Alegria não tem lugar aqui. Se eu amaldiçoei vocês, deveriam ser tristes e felizes. Ai,
Mas isso não vai ficar assim. Vou resolver de uma vez por todas esta equivocada situação. Os sapos, de tanto desespero, por mais que pulassem rápido, não conseguiam se esconder da presença terrível deste ser maléfico. E no fundo, eles sabiam que tudo chegou ao final. Conheciam muito bem aquela poderosa bruxa. Não tinha escapatória. E Choromeia logo começou a falar as palavras mágicas. Arari! Eu tô precisando de uma balinha. Arari! Arari! Agora vai! Arari! Arari! Irari! Transformem estas criaturas saltadoras em príncipes novamente, como tudo era antes por lá. A bruxa fez o feitiço e nada mudou. Os sapos continuavam sendo sapos. Ela até ficou confusa se falou as palavras corretamente. Estranho. Talvez seja esta pequena dor de garganta. Vamos tentar mais uma vez. Arari. Irarará. Transformem estas criaturas saltadoras em príncipes novamente, como tudo era antes por lá. Nada. Nadinha aconteceu mais uma vez. A bruxa ficou tão brava, mas tão brava, que nem respirou. Esbravejou toda a magia pela terceira vez. Estranho, eu peguei uma friagem, deve ser isso. Mais uma vez, a minha maldade virá. Transformem estas criaturas malditas, saltadoras, em príncipes novamente, como tudo era antes por lá. E a magia aconteceu. Mas não como esperada. Os sapos estavam salvos e seguros. Nenhum deles virou príncipe novamente. Foi a bruxa que se transformou numa gigantesca e aconchegante moita. Ela, de tanta raiva, não esperou o tempo necessário antes de falar pela terceira vez as mesmas palavras mágicas. Era uma regra entre as bruxas. Jamais repita o feitiço 3 vezes sem esperar 30 segundos. Estava em destaque no Manual Bruxesco versão 7.0. Que ela tinha, inclusive, baixado em seu celular. A alegria voltou a reinar na lagoa. Os sapos nunca estiveram tão felizes como agora. E ainda foram presenteados com essa nova moita. Cabe todo mundo, inclusive os ouvintes dessa história, que estão convidados a viver junto aos saltitantes sapos,
felizes e radiantes para sempre. Não acabou não, minha gente. Estou pressentindo que ainda tem uma super e maravilhosa brincadeira no Facebook e Instagram do Sesc Ipiranga. Basta clicar nos links abaixo que a diversão tá garantida. Até lá!